Gente, ela não se sente confortável. Vocês de verdade virem de costa. Isso. Para Daniel de bullying. Então a gente vai falar, galera do Leaf. Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fala Leaf. Hoje a gente tem aqui para vocês uma convidada sensacional, a nossa queridíssima pastora Elza Medeiros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Pastora, fique à vontade. Nós temos a Dai, nós temos a Gil. Olá. Nós já somos figurinhas para vocês, carimbado. Mas nós trazemos para você hoje um tema muito especial. Nós trazemos hoje para vocês o Dia das Mães. Aí, Daniel, agora fala, lixo. Toma água, querido. Toma água. Não começa, Daniel, não começa. E hoje, assim, é especial para você, mulher, para você que é mãe, que ainda não é mãe. Então, você fique à vontade para você usufruir de todo o conteúdo desse vídeo que nós vamos fazer com muito carinho para cada uma de vocês. E assim, aqui nós temos uma bancada formada de várias estações da vida. Nós temos uma jovem casada que ainda não é mãe, nós temos uma noiva que é filha, talvez nós somos filhas, óbvio. E nós temos a pastora Elza, que ela está na estação que nós ainda pretendemos chegar. Ela já tem 2 filhos. E nós vamos deixar ela se apresentar e contar isso pra você um pouquinho aí. Como que funciona, pastora? Muito bem. Bom, para começar, o meu abraço para todas as mães, a você que deseja ser mãe, que tem o sonho de ser mãe, que Deus faça o desejo do teu coração. E o meu abraço, que Deus abençoe a vida de mãe. Não é fácil, por mais que seja assim, esse glamour, sou mãe, não é fácil. O pessoal romantiza, né, pastora? Que é tudo muito fácil, mas não é tão fácil assim. É uma bênção, é uma alegria a gente ter o sonho realizado de ser mãe. Mas realmente não é fácil. E nós filhos, a gente não consegue imaginar, né? Ter esse olhar do que é ser mãe. A gente não consegue imaginar. Vocês tentam transpassar pra gente muitas vezes palavras, mas não entra na nossa mente, né? Eu acho que é só a partir do momento que se torna mãe que esse sentimento vem super real na vida. Sim, sim. Não, realmente, né? Tem aquele dizer que junto com o filho nasce uma mãe. Nasce uma mãe. Você só sabe o seu potencial, aquilo que você é capaz, a partir do momento que você vê ali um ser na sua frente que depende praticamente de você. Você cuidar, você aprender. Na verdade, você tem que aprender a ser mãe. Você não nasce uma mãe pronta, você aprende com as dificuldades que se apresentam diante de você, porque como dizem, o filho não vem com um manual ali escrito, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, no decorrer, você vai aprendendo o bebezinho, a criança que vai crescendo, e você tem que acompanhar todas as estações. É engraçado que a gente que não é mãe, a gente fica pensando assim, nossa, será que eu vou ser capaz um dia, né, de cuidar da criança? Mas é muito legal isso que você falou, que aprende, né? Aprende. Vai passando, você vai aprendendo. E se tivesse um conselho, pastora, que você pudesse dar, assim, um conselho crucial? As mães? O que a senhora falaria? Não se culpe tanto. Perfeito! Uhul! Porque por mais que as mães dediquem seu tempo, seu amor, nem sempre sai um filho do jeito assim, o filho vai ser aquilo que ela desejou. Às vezes a mãe entrega tudo, cuida com maior amor e o filho segue outro caminho, segue outro rumo que às vezes a mãe fica triste, fica se achando culpada, mas nem sempre. Isso é um ponto assim que a gente até conversou nos bastidores, que eu iria colocar, porque hoje minha filha tem 7 anos e eu já me sinto, e eu já vejo muito essa cobrança, eu me sinto muitas vezes assim.
com um peso de uma responsabilidade e muito desafiada por isso. Por achar que eu tenho que ser sempre perfeita. Sim, eu acho que as mães, desde jovem, a gente se coloca uma carga muito grande, assim, de expectativa. Eu vou ser isso, eu vou ter um filho. Primeiramente, o sonho eu vou ter uma família, eu vou ter um marido, eu vou ter filhos. E já se programa tudo certinho. Aquela família feliz, aquilo tudo perfeito. Comercial da Só que no decorrer, aquilo que eu quis dizer, no decorrer vai surgindo situações que você tem que enfrentar. E às vezes o filho vai crescendo e os amigos que você não conhece, que vem fazer parte da vida dele, a escola que tem o convívio. E são várias situações que às vezes a mãe não consegue acompanhar o filho o tempo todo. Porque é um ser humano a par da Sim, mãe, né? sim. Então é difícil mesmo de conseguir controlar tudo. Não tem, por mais, é isso que eu digo, não se culpe, porque tem muitas mães hoje que falam, poderia ter sido diferente. Hoje nós temos mães, a gente acompanha mães que têm um filho preso, que tem um filho aí, às vezes, desviados do caminho de Deus, e muitas mães se culpando por esse motivo. E não, muitas vezes, a maioria das vezes, não é culpa das mães. A senhora tocou num ponto muito interessante, que eu gostaria muito de colocar aqui na mesa. Sou cristã, sou mãe, estou na igreja. Meu filho não quer mais me acompanhar. Ou cresceu, ou eu me converti depois e meu filho não está comigo. Eu devo impor isso para ele? Eu acredito que não. O principal é a experiência, é mostrar. A exigir, forçar a situação, não vai levar a lugar nenhum. Então, seu filho ver que a fé que você tem em Deus, a forma como você caminha com Deus, a semente que foi plantada um dia, ela vai dar fruto. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. E o principal, nesse caso, nessa situação específica, o principal que a mãe deve fazer é joelho no chão. Sabe? Acreditar, não desistir nunca. Uma vez uma professora, uma diretora de escola disse para mim, não desista do teu filho. Eu nunca desisti do meu filho, em momento de situação nenhuma. Eu sempre fui aquela mãe assim de estar ali, de acompanhar. Ela falou, não desista. Eu falei, mas jamais que eu desisto. Não importa a situação, não importa o que venha pela frente, eu vou estar ali batalhando. Se não quer, eu vou estar pelo menos nos bastidores, eu vou estar por trás, sempre ali acompanhando. Porque esse é o papel de mãe. Se você não tem, se o seu filho não te ouve hoje, você pode estar ali falando com Deus e mostrando, falar, Deus, cuida aí, se eu não posso estar ali junto com ele, lá onde ele está agora, o Senhor pode estar cuidando para mim. E não perder a esperança, não perder a fé e não desanimar nunca. Esse é o principal conselho que eu dou para as mães. Perfeita colocação. Eu, por trabalhar diretamente com os jovens, essa realidade, ela vem não dupla, né? Porque ao mesmo tempo que eu vejo o jovem fazendo isso, ou saindo, eu vejo a mãe muitas vezes recorrendo a nós como se a gente pudesse obrigá-lo. E realmente esse conselho é algo para se guardar no coração e realmente ter ele ali, como rocha firme mesmo, como algo de sustento pra gente. Mas também tem outro lado da moeda, né? A moeda ela é sempre rosta por dois lados. Tem os dois lados, porque tem também o filho que se queixa. Tem a queixa do filho, tem o lado do filho, né? O lado filial disso tudo. E eu costumo dizer que também é alto, porque muitas mães sentem essa cobrança e algumas ela quer replicar nas costas do filho. E muitas vezes aí eu falo pra você, mãe, diretamente, vamos tomar cuidado com isso, porque a gente às vezes machuca o coração do nosso filho à toa. Às vezes a gente despreza uma boa conversa com ele por achar que ele não tem nada a oferecer, que o filho ele não pode conversar determinados assuntos com você porque não é pertinente. Eu acho que não existe assunto que seja... Uma família, quando se forma, ela vem com a sua bagagem. O pai, a mãe, às vezes tem também o caso das mães solteiras, né? Mas o pai vem com as suas experiências de família, a mãe vem com as suas experiências de família, e às vezes, mesmo sem perceber, começa a passar as experiências para o filho. E hoje em dia é muito complicado, porque o nível de informação que um jovem tem, às vezes passa a saber mais do que os próprios pais, o pai, a mãe, os
gente falando mais de mãe, mas a gente coloca aqui na mesa o pai e a mãe. Então, é essa cobrança, porque eu sei mais, porque eu sou mais, assim, sabe? E começa a enxergar os pais como antiquadro, assim, não me acompanha, eu tô à frente. E eu acredito, assim, que os filhos têm que, assim, ver com outros olhos os pais, porque assim como a mãe não é preparada, um pai não é preparado para ser pai, não tem assim, eu vou fazer um curso, pode até ter um cursinho ali, mas é o básico dos básicos, não te prepara, não se luta, Verdade. vai te ensinar a trocar uma fralda. A Giovana tá se inscrevendo, gente, porque ó... Falando nisso, vocês acham que assim, tem um tempo certo, por exemplo, pra você querer se tornar mãe, tem algo do tipo assim? Porque assim, eu, por exemplo, eu me casei vai fazer 2 anos e o pessoal olha pra minha cara e já diz assim, cadê o bebezinho, né? cadê o bebezinho? Vocês acham que tem assim, um momento certo ou não? Vai de pessoa pra pessoa? Vai de acordo com que o seu relacionamento. Você casou 2 anos. Se você acha que está preparada, aí é a própria pessoa sentir. Concordo. Se preparar tanto emocionalmente, financeiramente. Tem que ter um preparo, tem que sentar e conversar. É o momento certo, para que não venha depois ser um peso no casamento. Que a gente vê Porque muitas... muda tudo, né, pastora? Muda tudo, porque a gente vê hoje muitas famílias assim que começam a desandar porque não estou preparado, não estava preparado para ser pai, não estava preparado para ser mãe. Não, e essa pergunta da Giovana é muito pertinente, porque assim, a cobrança ela vai pra sempre. A minha cobrança é a seguinte, nossa, mas você não vai dar um irmãozinho pra Manu? Sim. Nossa, mas só uma filha? Muito pouco. Então, assim, sempre vai ter essa cobrança, mas eu tenho que ter o entendimento se é viável pra minha família hoje. Com certeza. Né? E assim, pastora, o que a gente pode dizer aqui pra elas e pra todas as outras? Algo muito importante nesse ponto, porque a pastora citou algo interessantíssimo. Muda toda a sua estrutura de vida. Muda tudo. Um dia você é apenas esposa, é você e seu marido, é sonhos, é passeio. No dia seguinte, querido, no momento em que você estiver num momento tranquilo com seu marido e vocês acharem que vão assistir um filme, cara, você tem um filho. Isso vai dar uma mudança de chave. Eu tive uma experiência, o meu primeiro filho, o pastor Mateus. Gente, vocês que não sabem, ela é a mãe do nosso pastor, Mateus Medeiros. Eu era esposa de pastor, agora sou mãe de pastor. Quando eu tive o Mateus, a gente, assim, era início de casamento. Início, assim, foi 1 ano e pouquinho depois que eu tive o Mateus. E eu morava distante de todo mundo, da minha família. Desde que eu me casei, a gente foi morar distante e eu não tinha ninguém por perto. E na época não tinha a facilidade de hoje, que você pega um celular, você faz um vídeo e fala, me ajuda aí. Então eu praticamente criei sozinha. Eu tive assim, que aprender sozinha, eu tive que me virar sozinha. Era tudo muito mais difícil. Assim, tanto a parte financeira, assim, o que mais pesou, eu acredito que foi isso. Porque quando você tem uma mãe que te apoia, quando você tem ali uma irmã, quando você tem pessoas próximas, ali fica muito mais fácil. Qualquer dúvida, me ajuda aí, vem aqui. Ou até mesmo, como a Camila falou, eu quero sair, tem ali alguém para te dar um apoio. Verdade. Então essa foi uma das partes assim, que mais pesou, eu acredito, quando eu tive filho. Isso que a senhora falou é muito real, é muito real. Eu sempre recorro à minha família, eu tenho a família muito pertinho, sempre tenho. Ajuda muito. Muito. Mas quando não tem, você tem que ter discutido tudo isso, porque sim. Realmente acontece. E assim, você lembrar que você, quando se tornou mãe, não deixou de ser esposa. Então isso tudo tem que estar muito mesmo alinhado. Tem que saber conciliar isso. Tem, Sim. é muito difícil. Caminha junto. Mãe e esposa, só que um dia o filho já vai ter a vida dele. Um dia o filho vai sair de casa e vai E aí continua. E é o que hoje em dia tem muitos problemas, porque quando o filho casa, vai ter a vida dele ou vai embora para outra cidade, fica ali o casal já meio que perdido, porque perdeu aquela faz comunhão. Muito tempo sim, já sim. que não estava sendo. A gente vê mães, não está errado, assim, mas se dedicar 100% ao filho, tem que ter um equilíbrio, se dedicar ao marido e aos filhos. Para ter uma vida, para depois você, assim, de repente você tá ali quando o filho vai embora, você tá ali com um estranho, seu marido, você fala, poxa vida, agora o que eu faço? Fica aquele vazio, aquela síndrome do ninho vazio, né? Quando o filho vai embora. Falei, minha agora, mãe tá desesperada. o que eu vou fazer? Casar, ela já tá ficando louca.
Já tá pensando, sofrendo por antecipação. Exatamente. Então, assim, tudo isso envolve a maternidade, Sim. né? A vida da mulher, esse conceito. E assim, isso vai acontecer com você, mulher que teve um filho no ventre. Isso vai acontecer com você, mulher que teve um filho do coração. Sim. E eu acho que esse assunto também é algo muito pertinente, porque principalmente nesses tempos de Covid, se vocês estão acompanhando os dados, aumentou demais o número de órfãos por conta do Covid. E se você, mulher, que está ouvindo esse bate-papo e ainda pensa assim, eu tenho meus filhos do útero, mas eu gostaria de tê-los, meus filhos do coração, começa a entender que isso pode ser um direcionamento de Deus para você. Se é momento de você sentar com seu marido, alinhar um novo filho, uma nova expectativa, isso também faz parte desse processo dessa maternidade. A adoção, ela exige isso também. Sim, porque eu acredito que mesmo as mães que não tiveram condições de gerar o filho, é um instinto que já é da própria mulher, um instinto de ser mãe, aquela coisa que nasce sem preparar, nasce ali, mesmo que não nasceu do ventre, foi adotado, é a mesma coisa, é o mesmo amor, é o mesmo processo, não tem diferença nenhuma. Basta, é o desejo do coração. Se a pessoa tem o desejo de adotar, de cuidar de uma criança, é aquilo que está no coração. Aí nasce o instinto. Eu acredito que nasce realmente como o de uma mãe. Exatamente. Literalmente Sim. é um parto, é um nascimento. Sim. É ali, aquele momento, experiência maravilhosa. E, bom, agora eu vou levar um pouquinho pro lado dos filhos, gente. Eu tô hoje pra defender um pouco os filhos também. Vou falar em nome da minha. Importante. Importante! Não, Todas somos filhas, todos somos já fomos filhas. filhas, é o processo, a evolução da vida. Qual conselho, vamos aproveitar hoje da pastora, Ai, qual meu conselho a senhora daria para o filho tentar entender melhor a sua mãe? É um aconselhamento que às vezes eu tenho muitas vezes que trazer para um jovem, mas às vezes assim, a minha experiência, eu tenho uma filha ainda criança. E a senhora já teve criança dentro da sua casa, a senhora já teve adolescente, a senhora tem agora homem adulto, homem feito. E assim, algo que pudesse abrir os olhos dos jovens em relação aos pais, a essa paciência, a esse... É um ponto importante. Eu acho que os jovens hoje em dia não têm muita paciência, sabe assim? E nós estamos vivendo um momento assim muito assim triste desse isolamento, mas é um momento importante para a família, que a família voltou a ter que ficar dentro de casa, a ter que conviver, e muitos estão tendo dificuldade com isso, porque estava assim, cada um para o seu canto, cada um vivendo a sua vida, e hoje você tem que estar ali, tem que conviver, a mãe, o pai que trabalhava o dia inteiro, mal via o filho quando chegava em casa, hoje está tendo que passar o maior tempo possível dentro de casa. Então, o que eu acho, assim, voltando ao conselho que você falou, eu acho que o filho, eu como filho, estou falando como filha, a gente tem que se colocar um pouco no lugar dos pais. Aquilo que eu falei no início, a bagagem que o seu pai, a sua mãe traz, a vida, a história de vida que teve, muitas vezes vida sofrida, sabe? Um pai que muitas vezes assim não teve a compreensão do pai, a mãe que assim sofreu dentro de casa. E aí o filho cobra muito, fala, poxa, eu queria a mãe do meu amigo, a mãe da minha amiga, é tão legal. Verdade. É tão assim diferente o relacionamento, só que quando a gente olha na janela do vizinho é muito mais fácil, a gente só vê assim, hoje em dia a gente tem a internet na mão, a gente vê histórias tudo lindo, a pessoa bonita, a gente não sabe o que se passa lá. Tudo fake news. Então a gente tem que aproveitar o momento, enquanto você está ali na tua casa, a gente vê hoje muitos jovens, meninas, meninos, assim, sem convivência nenhuma com os pais, assim, não conversa com os pais. Hoje os jovens cobram muito também assim, Sim. eu te amo, né? Eu nunca ouvi eu te amo. Mas será Sim. que o pai e a mãe já ouviu? E esses essa história, principalmente os mais de idade, que era tudo muito mais difícil, mais fechado. E esses jovens que hoje não têm convivência com os pais, que hoje mal conversa, que só sabe assim
brigar, vão ser os pais, vão ser a mãe de amanhã. Sabe, assim, e tá sonhando assim, eu vou ser uma mãe maravilhosa, eu vou ser uma mãe perfeita, eu vou ter uma família, e sonhando com uma família perfeita. Mas isso vai ser muito difícil, por quê? Porque ali você tá tendo ali na sua frente a oportunidade de conviver com o pai, com a mãe, com irmãos, e tá jogando essa oportunidade fora. Concordo, pastora. Não tá tentando conversar e moldar Sim, o pai e a mãe, sim, né? Mas ajudar. tá realmente brigando com eles. Realmente não tem como depois se tornar uma família Muito melhor, difícil, né? é por isso que a gente vê hoje aí tantos casos, recentemente aí tá muito na mídia, essa criança aí que perdeu a vida. Então, é pessoa assim que você olha, você acha, puxa, uma mãe dessa deve ser maravilhosa. Sabe, assim, tem muita sabedoria, é pessoa assim que você julga que uma coisa nunca vai acontecer. Mas a gente não sabe o histórico que teve lá por trás, o que aconteceu, o que o coração magoado, o coração ferido. O coração ferido vai ferir lá na frente. E aí é que entra buscar a Deus e poder, assim, sabe, na hora do problema, buscar a Deus e sabe, Deus, me ajude, eu não estou sabendo lidar com a situação, eu não consigo me entender com a minha mãe, eu não consigo me entender com o meu pai, está muito difícil. E muitas vezes o jovem esquece isso, sabe, essa convivência. E é triste a realidade que a gente está vivendo, de muitos pais estão indo embora sem o filho, sabe, pelo menos dizer, puxa, me perdoa, eu te amava, eu queria te falar alguma coisa, não deu tempo. A gente Depois tem que... fica só a saudade, né? Sim. Fica só se querendo e não deu tempo. A gente tem que viver o hoje como se não houvesse amanhã. É uma frase bem verdade, típica. pastor. Mas muitos estão vivendo isso. Não tem um amanhã, não vai chegar o amanhã. Então, é a família que você sonha ser feliz, a família lá de propaganda, você tem que tentar viver dentro da sua casa, por mais difícil, por mais realidade diferente que a gente sabe que tem, que nem todos realmente são felizes, que tem realmente pais difíceis de conviver, que tem mães muito difíceis que não entende, é procurar, é sentar, aproveitar essa época agora que está todo mundo dentro de casa, que tem tempo, e tentar, aos poucos. Isso não acontece, uma mudança não acontece da noite para o dia. Verdade. E isso que a pastora falou, eu vejo com os meus olhos, eu vejo com os meus olhinhos, quando a gente começa a ter acesso à casa dos jovens. E a gente começa a ter mais aquela construção com a família do jovem. Quando a família não é da igreja, principalmente, a gente acaba descobrindo a triste realidade que o jovem dentro da igreja é um e na sua casa é outro. Sim, e ele quer construir uma bênção. Ele quer que tudo seja maravilhoso. Então, o conselho do começo da pastora para as mães, em questão à oração pelos filhos, filhos queridos, valem para você em relação aos seus pais, em relação à sua mãe, em relação, assim, a toda essa construção. A Giovana é minha prima, a Day é minha futura prima, gente, vai casar com meu primo. Então elas sabem que aquilo que eu vou dizer agora é muito real. A minha construção de relacionamento com a minha mãe sempre foi muito difícil. Por toda essa construção de experiência de vida dela, da minha, as nossas personalidades. E eu cheguei a um acordo comigo mesmo, nessa fase adulta e depois de ser mãe. Que, primeiramente, eu teria que me desculpar com a minha mãe e depois encontrar uma forma de conviver com ela. Sem ferir quem ela é, porque, gente, eu não vou mudar ela. Eu não consigo. E é uma pessoa que não tem como a gente simplesmente excluir da nossa vida, muito, né? E isso foi muito... Não existe as mães. Eu recebi esse conselho, gente, de muitas pessoas. Vocês acreditam? Deixa ela de lado. Mas é só você não falar mais com ela, porque quando a pessoa é tóxica, ouvir isso, você deixa de lado. Gente, é a minha mãe. E eu descobri, gente, que através de muitos gestos que ela fez, era amor, era gesto de amor. E gestos que eu ignorava por não saber. Então, muitas vezes, a mãe, ela faz gestos de amor, mas não aquele gesto. E às vezes não sabe passar. Exato. O filho não entende a linguagem. Não entende como amor. É verdade. Não entende como amor. Então, assim, começa a tentar entender certas coisas que a sua mãe, que o seu pai faz por você, é amor. E eu comecei a procurar isso e enxergar isso em alguns detalhes. Então eu descobri que todas as vezes que a minha mãe, né, minha mãe me criou sozinha, com a ajuda da minha avó, que o levantar dela para trabalhar todos os dias era por minha causa. E aí, hoje que eu sou mãe, pra eu entender, essa tristeza, que às vezes a briga dela por me cobrar tanto fosse para que eu não caísse nos erros que ela caiu. Sim.
E vários outros gestos que eu falava assim, gente, essa mulher é uma bruxa de chata. Eu descobri que ela me amava. Maravilhosa, Eu pastora! acho que isso é uma característica muito presente na adolescência. Eu acho que todo adolescente Sim, acha que a mãe é uma bruxa, que a mãe é chata, que a mãe do amigo é a mais legal. A minha mãe, ela nunca deixou eu dormir na casa de nenhuma amiga. Coitada. Trauma.com. Sério, teve uma vez que a gente foi fazer festa do pijama na casa de uma amiga. Eu fui, levei o pijama, fiquei lá tipo 1 hora, minha mãe foi me buscar. Eu não podia dormir. Sim, mas hoje eu entendo. Preocupação. E assim, tudo bem, né? Tá tudo certo. Hoje minha mãe, ela é minha melhor amiga. Não tenho outra Que bom. melhor amiga. Coisa linda. Gente, mas tem uma pergunta aqui que não quer calar. Eu tô tentando não fazer ela já, gente, mas eu vou fazer. Pastora, a senhora tem nora? Ainda não, estou De esperando. nenhum dos dois lados? Não. Gente, essa mulher tem um cargo livre para a sogra. Eu estou, Agora, nesse momento, vai aparecer aqui pra vocês. Eu sei, todo mundo vibrou. eu estou orando. Ó Deus, Olha a prepara oportunidade, aí uma menina. nora bem especial, bem assim, do seu coração, que eu quero algo bem assim, preparado. E a igreja diz amém! Então, galera, aí, olha, viu? Então, assim, você que é mãe e tá vendo o seu filho crescer, agora ele já chegou numa fase adulta, como a pastora tá vendo, você também tenha muito carinho nisso, ó. Em pedir a Deus pra preparar o futuro do seu filho, mas não possessivamente, viu? Porque tem muita mãe que não quer ver o filho sair de casa e tem muita mãe que não quer ter uma nora, não quer ter um genro, Ai, eu não porque quer o vejo filho a hora. pra si. Aí, Nora, netos. netos. Ainda Neta, tem isso, neto, toda tô mãe. esperando. Nossa, elas querem ser avós. Mas Nossa, no momento, jeito, né? no momento certo. Eu não apresso, eu ainda, às vezes eu seguro, assim, nos conselhos, eu falo, calma aí. É Sabe, isso. assim, tem que ser no momento certo, a pessoa certa, porque não adianta, hoje mesmo eu estava conversando em casa, ainda falei assim, às vezes é melhor estar só do que uma pessoa do teu lado que vai te prejudicar. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado, né, nessa escolha. Não é fácil encontrar uma pessoa certa que caminhe com você, que vai formar uma família. Isso é uma responsabilidade muito grande. O jovem hoje, os jovens que estão nos ouvindo, não pode, assim, um ato seu é pro resto da vida. Um casamento, assim, você tem que procurar a pessoa certa e fazer planos, sonhar com o futuro, sonhar com os filhos e sonhar, assim, é por isso que muitas vezes hoje os casamentos são tão rápidos, sabe, assim, é muito glamour, é muita festa na hora do casamento, mas depois acaba, não tem um amanhã, como que vai ser o amanhã, como que é enfrentar os problemas que vêm, porque vem muitos problemas e família assim perfeita não existe. É verdade, não achem que Sabe? os votos são aquela coisa Não. momentânea. Você saiu daquela festa, você vai ter que começar a fazer valer os votos do Sim. seu casamento. É como assim, a gente vê filme, a gente vê assim, quem assiste assim, novela, o casal ali feliz, aquele casamento maravilhoso, e aí o fim, viveram felizes para sempre. Esse viver felizes para sempre é possível, sabe? Mas tem que aprender a conviver. São pessoas diferentes que passam a conviver, que passam a enfrentar o dia a dia. Um dia você acorda com dor de cabeça, um dia você não está bem, um dia você está ali de mau humor, ou às vezes o seu marido está de mau humor. Aí depois vem os filhos, um dia o filho faz birra, não quero ir na escola hoje, eu não quero fazer isso. E seus planos, principalmente as mulheres, né? Planeja o dia, planeja a semana, planeja o mês, e às vezes não sai do jeito que você planejou. E hoje, pastora, o mundo incentiva muita mulher a olhar pra si dessa forma. Você não tem que apenas servir a sua casa, servir seu marido, vocês são bobas, principalmente vocês cristãs. Vocês são bobas demais, escravas demais. Às vezes a gente tá aconselhando meninas mais novas e dizendo pra elas que o papel da mulher é esse, é mãe, é esposa. E o mundo tá aconselhando o contrário. Sim. Que a mulher tem que olhar pra si, tem que ter um tempo pra si, tem que deixar todo mundo na sua casa se virar. E eu acho esse caminho muito perigoso, porque é isso que a senhora falou, essa construção saudável de felicidade passa por tudo isso. A família em si tem fases. Você ser mãe, quando você tem o seu filho, um recém-nascido, depende de você 24 horas por dia. Você, para conseguir tomar um banho, para você conseguir se alimentar, você tem que
Você é esperta. Você tem que ser muito. Sim, muito esperta, ágil. não se engane. E vai as fases. Depois o filho já vai exigindo menos, vai crescendo. Tem a fase da adolescência, que por mais que você faça de tudo que você dê para esse filho, sempre vai faltar alguma coisa, ele sempre acha que falta alguma coisa, que podia ser diferente, podia ser assim, podia ser assado. E depois já vem os filhos já adultos, como a gente falou, aí eles já passam a ter a própria vida, a decisão deles, você continua no seu papel de mãe, você tá ali, aconselhando, você tá ali, mas ele já tem a vida dele, só que você nunca deixa de ser mãe. Nunca. Não vai mudar essa. Independente do filho estar casado, do filho estar lá no outro país, você continua sendo mãe. A sua preocupação, como será que está meu filho? O filho sai de casa, como será que está? Será que está com frio? Será que está com fome? É aquela coisa de querer fazer alguma... É um instinto, sabe? Que não depende de você falar, agora eu vou descansar, vou desligar porque meu filho não existe, sabe? Não é assim que Quando funciona. a minha filha nasceu, minha sogra falou assim, você tá preparada? Eu falei, pra quê? Pra uma coisa que nunca mais vai acontecer na sua vida? Por quê? Você nunca mais vai dormir. Aí eu ri, falei assim, lógico que eu vou, sogra. Daqui a um tempo ela vai estar maior e aí ela falou assim, então, daí ela vai estar maior, aí se ela quiser sair, você vai esperar ela acordada. São se outras você... preocupações. E aí eu ri, porque esse tempo atrás eu comecei a pensar assim, eu falei assim, eu acho que ela tem razão, acho que isso é verdade, eu nunca mais vou dormir, porque eu tenho que levantar pra ver se ela tá bem lá na cama dela, no quarto dela. Porque se, nossa, gente, que paranoia. Eu falei, meu Deus, mãe, que situação. Vocês riem? Boa sorte, vocês duas vão ver. Tô anotando todos os conselhos. Ó, já. Mas ser mãe é bênção. Eu agradeço muito a Deus, que Deus foi muito bom comigo.